pessoal, aqui é a Ana e hoje quero mostrar a vocês como fazer pão achatado, pão folha sem glúten, conhecido como piadina, como wrap, como pão roti, tortilha, tem vários nomes em várias partes do mundo, acho que é o mais velho pão que existe. Esse pão não exige fermento nenhum, nem ovo, nem leite e vejam, ele é bastante elástico, não trinca. Vou ensinar vocês como preservá-lo 3 até 4 dias e o que fazer para que ele permaneça elástico. Vocês podem fazê-lo 1, 2 dias antes e depois no dia que forem usar, apenas aquecer, enrolar e comer. E numa emergência, ele pode ser também usado como base de pizza, aquecida no micro-ondas ou na frigideira, e também pode ser perfeitamente bem congelado. Os ingredientes são bastante simples, cada casa sem glúten já tem tudo o que é preciso nessa receita e o modo de preparo também não é difícil. Vou começar, como sempre, preparando meu mix de farinhas. Aqui são 160 gramas de farinha de arroz, as medidas de xícaras estarão na descrição do vídeo. 150 gramas de polvilho doce, 60 gramas de fécula de batata. Se você não tem fécula de batata, use amido de milho, mas fécula de batata para esse tipo de receita é melhor, porque ela tem teor de proteína mais alto, portanto deixa a massa um pouco mais resistente. E depois 30 gramas de farinha de leguminosas, farinha de grão de bico. E aqui essa farinha é a mesma coisa, ela está aqui para fortalecer o mix, porque é uma farinha com alto teor de proteína. Porém, se você não tem farinha de leguminosas, use simplesmente 30 gramas a mais de farinha de arroz, que ainda vai dar certo, a sua massa vai ficar levemente menos elástica, mas vai dar certo sim. E aqui são 100 gramas de goma xantana, 2 colheres de chá. E depois uma colher de chá também de sal. Então é preciso misturar bastante bem, porque nós não vamos bater ela depois muito. Ela vai ser escaldada com água quente, por isso precisa estar super bem misturada. E agora os ingredientes líquidos são 30 ml de azeite ou óleo de girassol, alguma gordura líquida. E um pouco mais do que uma xícara de água recém-fervida. Isso é muito importante, pessoal. É preciso agora escaldar essa farinha, porém não coloque toda a água de vez, porque as farinhas entre si e também entre os dias, elas mudam de capacidade de absorção da água. Então coloque quase toda, porém não toda a sua água e vai misturando primeiro com a colher. Vai misturando, que demora um pouco a massa absorver a água. E você precisa chegar na consistência da massa que é parecida com massa de macarrão. É uma massa que parece massinha e que fica homogênea e que desgruda das mãos quando as mãos estão limpas. Aqui, para 400 gramas de farinha, eu usei 240 ml de água quente. Quando você já conseguir colocar a mão, coloque sua mão e vai juntando a massa, transfere na bancada para trabalhar ela mais um pouco e quando ela estiver homogênea, é preciso deixar ela descansando de 15 a 20 minutos, coberta ou com recipiente ou então envolvida num saco plástico. É muito importante deixar ela descansando sem deixar ela ressecar. E depois de 20 minutos, retire sua massa ou do saco plástico ou do recipiente e massageie ela um pouco se ela conseguiu ressecar e faça um rolo. Agora, dependendo do seu utensílio, que você vai precisar ou de uma chapa, ou de crepeira, ou de frigideira reta, dependendo do tamanho do seu utensílio, você pode fazer wraps pequenos ou maiores. Eu vou dividir o meu rolo em 8 pedaços, eu vou dividir no olhômetro mesmo e de cada pedaço eu vou formar uma bola. Como eu deixei a minha massa mais do que 20 minutos, ela conseguiu ressecar um pouco. Então eu preciso trabalhar cada bolinha. Vou fazer 8 bolas e vou cobri-las com plástico. Enquanto eu abro cada uma delas, o restante fica coberto.
Agora, com as minhas bolas prontas, eu já deixei a minha frigideira aquecendo no fogo médio e vou abrir a primeira bolinha. Agora, há dois jeitos de abrir essa massa. Ou vocês podem untar a sua bancada com um pouquinho de azeite, ou então usar farinha sem glúten, farinha de arroz, por exemplo. É muito importante não ressecar essa massa. Então, se vocês forem usar farinha para ajudar, para auxiliar vocês com que a massa não grude, tentem usar ao mínimo, a quantidade mínima possível de farinha e preparem também um pincel para que depois que o pãozinho já estiver aberto, vocês poderem pincelar ou então assoprar, se vocês não têm pincel, assoprar para fora o excesso da farinha. O excesso de farinha, além de ressecar o pãozinho, também queima na frigideira e pode deixar sabor residual no seu pão. Vão abrindo essa massa para uma direção, descolem ela, virem de lado, abrem para outra direção e tentem chegar à espessura mais fina possível, porque enquanto mais fino o wrap, mais macio e mais elástico ele é, e mais interessante também. Eu vou tentar chegar numa espessura de 2 ou até menos do que 2 milímetros. E vejam, essa massa, ela é bem elástica. Ela é bem elástica, porém, ela é mais frágil do que a massa de macarrão que eu tenho no canal, porque essa massa não leva ovo. Por isso ela é mais frágil, mas é possível sim fazer um wrap de tamanho de 20 ou até 22, 24 centímetros com 2 milímetros de espessura. E agora eu já poderia colocar o meu wrap na frigideira. Porém, para deixá-lo perfeitinho, eu vou usar uma tampa de panela. E essas sobras, pessoal, eu coloco uma tampa de panela, aperto e tiro as sobras. Essas sobras eu vou guardando porque depois delas eu consigo fazer mais um pão. E agora, com o auxílio do meu rolo, eu vou levar a minha tortilha até a frigideira que já está quente. E não é necessário, pessoal, colocar nenhuma gordura. Mas se vocês querem, vocês podem colocar um pouco de azeite, mas tirem o excesso com papel toalha. E ao colocar, tentem colocar com cuidado logo de uma maneira que ela já fique lisa de primeira, porque ela gruda. No começo, quando você for colocar, ela gruda e você não vai poder conseguir ajeitá-la. Agora deixe ela no fogo médio até ela começar a criar bolinhas. Essas bolinhas de ar vocês podem espetar com garfo ou então apertar com espátula e deixem ela em torno de minuto de um lado, depois vire para o outro lado. E é muito importante não cozinhar, não assar esse pão demasiadamente. Ele não vai chegar àquela cor que os wraps comprados no mercado feito de trigo tem. Ele não vai ficar marrom, porque se você deixar o seu pão agora atingir essa cor marrom, ele vai queimar, vai ficar ressecado e quebradiço. Então, quando você perceber as bolinhas de ar de um lado, vai apertando, depois vira para o outro lado, mesma coisa, espera mais ou menos um minuto, vai apertando as bolinhas de ar e seu wrap precisa ficar claro, porém com alguns pontos aqui e ali marrons, e ele já está pronto, já está assado. E agora outra coisa muito importante, como guardá-lo. Aqui ao lado eu preparei minha tábua com um pano de prato limpo. Eu vou colocar o meu wrap por cima desse pano e vou abafar, mas antes de abafar eu vou borrifar. Eu vou borrifar meu pãozinho dos ambos os lados e cobrir com um pano. Depois repito esse processo, eu borrifo cada wrap, cada pãozinho que ficar pronto, borrifo de dois lados antes de abafar e cobrir com pano. E vou voltar à minha mesa para abrir outro pãozinho, para abrir outra bola. E eu faço dessa maneira, pessoal. Enquanto um wrap está assando, eu estou abrindo o outro. Se for preciso, eu desligo o fogo, porque a questão aqui é não abrir a massa e deixar ela ressecando. Ela não pode ressecar. Essa é a pegadinha desse pão. Então vou abrindo todos os meus pãezinhos, retirando o excesso da farinha. Se você perceber na hora de assar
farinha por cima da frigideira, tira ela também para ela não queimar e não deixar sabor residual no seu pãozinho. E agora vou mostrar a vocês outro jeito de abrir massa. Esse é meu último pedaço, a última bolinha que eu também juntei as sobras, por isso eu estou trabalhando um pouco essa massa para juntar ela bem. E eu vou abri-la usando óleo aqui, tem um pouquinho de óleo de girassol. Então vou passar um pouco aqui. E agora vou fazer um pãozinho grande. Vou untar aqui, ou então você pode untar seu rolo. Para isso é melhor rolo, pessoal, de silicone. Eu não tenho. E vai abrindo massa e você decide qual jeito é melhor para você abrir a massa. O jeito com farinha dá trabalho. Abrir a massa com farinha dá trabalho, mas eu, mesmo assim, eu prefiro abrir com a farinha do que dessa maneira. Você vai tentando em casa e vai decidir. E também fazendo assim você acaba engordurando mais o seu pãozinho. Ele perde um pouco suas propriedades, ele fica um pouquinho diferente. E vejam aqui um pão, o meu já está bem fininha a massa. Você também pode fazer esse pãozinho no formato quadrado. E estou de volta, pessoal. As minhas tortilhas, os meus wraps já estão prontos. E agora, assim, um comentário. Aqui ao lado eu vou colocar para vocês como que eu recheio eles. E assim, enquanto mais fino o pãezinho, mais fácil de enrolar ele, porque ele não trinca. Mas se você no começo não conseguir abrir ele bem fininho e você só consegue abrir ele mais gordo, não se preocupa, você pode comê-lo assim, dessa maneira, simplesmente apenas fechado ao meio. Agora, algumas palavras como guardar esses pães. Esses pães, eles duram 3, 4 dias tranquilamente. O que é importante, abafar eles. Então, como vocês viram, eu borrifei. Cada vez que eu assei um pãozinho, eu borrifei. E também é importante virar eles de lado, para que, ou então fazer alguma assim, rotação deles, para que eles ficam úmidos, ficam quentinhos. E enquanto estão quentes, é muito importante abafá-los. Então, fechem eles com o paninho e coloca algum recipiente por cima ou então saco plástico. Aqui, vejam, aqui eu quero mostrar para vocês pãezinhos que eu fiz há mais de 48 horas. Hoje é sexta-feira, eu fiz esses daqui na quarta-feira e eu guardo eles dentro do saco plástico. O pano ainda está úmido, então se o dia for muito quente e você tem medo dos pãezinhos mofarem, guarde na geladeira. E vejam, os meus pães ainda estão elásticos, estão perfeitos para abrir e usar. Agora o que eu vou fazer? Antes de usá-los, eu vou borrifar novamente cada um deles. Não encharcar, só borrifar um pouco. Eu deixo mais ou menos meia hora, eles assim, umedecerem, eles voltarem um pouco mais, a umidade que eles tiveram depois que ficaram prontos. E depois, antes de usar, coloco na frigideira bem pouquinho, rapidinho para não queimar. E dessa maneira vocês conseguem usar esses pãezinhos no dia seguinte, 2, 3 dias depois. Por isso essa receita é bacana, porque vocês podem fazer um dia antes e depois guardar. Então agora, como eu falei, é muito importante abafar esses pães. E o último comentário, se vocês optarem por congelar esses pães, é muito fácil, só colocar num saco, num recipiente no congelador, eles congelam super bem, não grudam um no outro. E depois é só tirar eles do congelador, deixar por cima de alguma superfície,
Dentro de poucos minutos eles amolecem, eles chegam à temperatura ambiente, aí nessa hora vocês só aquecem na frigideira ou micro-ondas e vocês podem usar. Espero que vocês gostaram da receita, pessoal. Se sim, lembrem de deixar seu joinha para mim, compartilhem o vídeo, comentem, voltem ao meu canal. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita!